No silêncio sagrado de uma visão celestial, uma mulher de Deus contemplou os átrios eternos onde os destinos humanos são pesados na balança da justiça divina. Ellen G. White, a profeta dos últimos dias, recebeu revelações que estremeceram sua alma e iluminaram a humanidade sobre a mais solene obra em andamento no santuário celestial. O que ela viu nos corredores da eternidade revelaria o último alerta profético antes do retorno de Cristo. Em visão, Ellen White foi transportada para além do véu que separa o visível do invisível, onde contemplou uma cena de majestade indescritível que mudaria para sempre sua compreensão sobre o plano da salvação. Vi Jesus de pé diante do propiciatório, no lugar santíssimo do santuário celestial, ela relataria mais tarde com reverência e temor santo. O grande conflito desdobrava-se diante de seus olhos espirituais, revelando que Cristo havia iniciado uma obra especial de julgamento que determinaria o destino eterno de cada alma. Esta não era uma visão comum, mas uma revelação divina sobre o evento mais solene da história humana, o juízo investigativo. A profetisa descreveu com detalhes impressionantes o que testemunhou naquela visão sagrada. Vi que Jesus havia deixado o lugar santo do santuário celestial e havia entrado no segundo véu, diante da arca de Deus, e ali oferecia o sangue para purificar o santuário. O grande conflito, capítulo 24. Suas palavras ecoavam com a certeza de quem havia contemplado realidades eternas, pintando um quadro vívido da obra intercessória de Cristo no santuário celestial. Em seus escritos posteriores, Ellen White revelaria que esta visão não foi um evento isolado, mas o início de uma série de revelações que iluminariam a doutrina do santuário celestial e sua conexão com os últimos eventos da história terrestre. Ela descreveu como, em visão, pôde observar os anjos ministradores movendo-se com propósito divino pelos corredores celestiais, cada um cumprindo sua parte na grande obra de julgamento que havia começado. Vi que o tempo de aflição, qual nunca houve, estava para sobrevir a nós, e que necessitávamos de uma experiência que então não possuíamos, e que muitos não se interessavam em obter, ela escreveu, conectando a visão do santuário celestial com os eventos finais da Terra. Primeiros Escritos, capítulo sobre a porta aberta. A urgência em sua voz era palpável, como de alguém que havia visto o relógio profético de Deus marcando os últimos momentos da história humana. A revelação do juízo investigativo através de Ellen White não veio como uma doutrina árida, mas como uma experiência viva e transformadora. Ela descreveu como, em visão, foi levada a compreender que desde 1844, Cristo havia entrado no lugar santíssimo do santuário celestial para realizar a obra final de expiação. Vi que Cristo havia esperado com ansioso desejo pela vinda do fim da expiação do sumo sacerdote, ela relatou, transmitindo a emoção divina por trás desta obra solene. O grande conflito, capítulo 24. Em suas visões subsequentes, Ellen White pôde observar os registros celestiais sendo abertos e examinados. Ela descreveu uma cena de reverência indescritível. Vi que os nomes de todos quantos alguma vez professaram a Cristo estavam escritos num livro, e que os anjos de Deus estavam examinando a vida e o caráter de cada um cujo nome ali se achava inscrito. As palavras da profetisa pintavam um quadro solene da precisão divina com que cada vida é avaliada. Ellen White descreveu como, em visão, pôde testemunhar a solenidade deste momento na história cósmica. Vi anjos voando rapidamente de um lado para outro do céu. Um anjo com tinteiro de escrivão à cintura voltou da terra e comunicou a Jesus que sua obra estava concluída, e que os santos estavam numerados e selados. O grande conflito, capítulo 40. A imagem era simultaneamente gloriosa e terrível, revelando que há um momento definido quando a obra de intercessão chegará ao fim. As visões revelaram à profetisa que o juízo investigativo não é apenas um evento celestial distante, mas algo que impacta diretamente a vida espiritual de cada crente. Vi que o tempo presente é o tempo de preparação, ela escreveu com urgência profética. Vi que era impossível para qualquer um estar selado com o selo do Deus vivo enquanto seus pensamentos estivessem nos negócios terrenos e sua vida fosse marcada por negligência espiritual. Testemunhos para a Igreja, volume 1. Em uma de suas visões mais impressionantes sobre este tema, Ellen White descreveu como foi mostrada a conexão entre a obra do santuário terrestre e a celestial. Vi que assim como o sumo sacerdote removia os pecados do santuário terrestre uma vez por ano, Jesus removeria os pecados de seu povo do santuário celestial no encerramento de sua obra. O grande conflito, capítulo 24. Esta revelação iluminou a tipologia bíblica de uma maneira que transformou a compreensão profética da época. A profetisa relatou como, em visão, pôde compreender que o dia da expiação no sistema levítico era uma sombra desta realidade celestial. Vi que no dia da expiação,
quando o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, havia uma obra especial de julgamento, ela descreveu, conectando os rituais antigos com a obra presente de Cristo. Esta revelação trouxe nova luz sobre a profecia de Daniel 8 verso 14, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Daniel 8. Ellen White descreveu também como, em suas visões, pôde ver que este julgamento não era uma surpresa para Deus, mas parte de seu plano eterno. Vi que Deus tinha um tempo específico para começar a obra do julgamento, ela relatou, enfatizando a precisão do cronograma divino. Vi que a profecia de Daniel apontava exatamente para 1844 como o tempo quando esta obra solene começaria no santuário celestial. O grande conflito, capítulo 23. As revelações mostraram à profetisa que o juízo investigativo tem um propósito redentor específico. Vi que esta obra de julgamento era necessária para vindicar o caráter de Deus diante do universo, ela explicou, revelando a dimensão cósmica do grande conflito entre o bem e o mal. Vi que os anjos não caídos estavam observando com interesse intenso como Deus lidaria com o problema do pecado de forma justa e misericordiosa. O grande conflito, capítulo 29. Em suas visões posteriores, Ellen White descreveu como pôde ver que o juízo investigativo procede em ordem cronológica, começando com aqueles que morreram em Cristo. Vi que primeiro seriam julgados aqueles que dormiram em Jesus, depois os vivos, ela relatou, estabelecendo a ordem divina deste processo solene. Vi que quando os casos dos mortos estivessem decididos, então começaria o julgamento dos vivos. O grande conflito, capítulo 28. A profetisa foi mostrada que durante esta obra de julgamento, cada ato, palavra e pensamento são cuidadosamente examinados. Vi que os livros celestiais contêm um registro fiel de cada vida, ela descreveu com reverência. Vi que ali estavam registradas não apenas as ações, mas também os motivos secretos, as palavras ociosas, e até mesmo os pensamentos do coração. Esta revelação enfatizava a necessidade de uma vida de completa consagração a Deus. Ellen White relatou como, em visão, foi mostrada a alegria celestial quando um nome é aceito no julgamento. Vi que quando os casos daqueles que serviram fielmente a Deus são examinados, há regozijo no céu, ela descreveu. Vi anjos cantando louvores quando os nomes dos fiéis são confirmados no livro da vida. Esta imagem contrastava dramaticamente com a tristeza celestial pelos que são encontrados em falta. As visões revelaram também que há uma obra especial de purificação acontecendo na terra enquanto o julgamento procede no céu. Vi que enquanto Jesus está purificando o santuário celestial, seu povo na terra deve estar sendo purificado do pecado, ela explicou, conectando a obra celestial com a terrestre. Vi que esta é a obra da santificação, preparando um povo para encontrar com seu Senhor. Testemunhos para a Igreja, volume 2. Ellen White descreveu uma de suas visões mais impactantes sobre o fim do juízo investigativo. Vi que quando Jesus concluir sua obra no santuário celestial, ele se levantará e declarará: está feito. Quem é injusto seja injusto ainda. Quem é santo seja santo ainda. Apocalipse 22. A solenidade deste momento ecoava através de suas palavras, revelando que há um ponto de não retorno na história humana. A profetisa foi mostrada que após o encerramento do juízo investigativo, não haverá mais oportunidade de arrependimento. Vi que quando Jesus deixar o santuário celestial, cada caso estará decidido para a eternidade, ela escreveu com urgência profética. Vi que então começará o tempo de angústia qual nunca houve, pois a ira de Deus será derramada sobre os ímpios sem mistura de misericórdia. O grande conflito, capítulo 39. Em suas revelações sobre este tema, Ellen White enfatizou repetidamente que o juízo investigativo não é uma doutrina para ser temida, mas uma verdade que deve inspirar esperança e consagração. Vi que aqueles que vivem vidas consagradas a Deus não têm nada a temer neste julgamento, ela assegurou. Vi que para os fiéis, este julgamento resulta em vindicação e recompensa eterna. O grande conflito, capítulo 28. A profetisa descreveu como, em visão, pôde ver a conexão entre o juízo investigativo e a segunda vinda de Cristo. Vi que quando a obra do julgamento estiver completa, Jesus virá como Rei dos Reis, ela relatou com expectativa gloriosa. Vi que ele virá não mais como intercessor, mas como juiz supremo para executar as sentenças que foram determinadas no julgamento. O grande conflito, capítulo 40.
Ellen White foi mostrada que o juízo investigativo também serve para silenciar as acusações de Satanás contra o povo de Deus. Vi que o diabo acusa os santos diante de Deus, mas que Jesus advoga por eles com seu próprio sangue, ela descreveu. Vi que no julgamento será demonstrado publicamente que os remidos são genuínos filhos de Deus, dignos da vida eterna. Esta revelação trouxe conforto e encorajamento aos crentes. As visões revelaram à profetisa que há diferentes classes de pessoas que serão julgadas de acordo com a luz que receberam. Vi que aqueles que nunca ouviram o Evangelho serão julgados de acordo com a luz da natureza, ela explicou, mostrando a justiça perfeita de Deus. Vi que aqueles que receberam maior luz terão maior responsabilidade no julgamento. O Grande Conflito, capítulo 28. Ellen White descreveu como, em suas visões, pôde ver que o juízo investigativo vindica não apenas os salvos, mas também demonstra a justiça de Deus ao condenar os ímpios. Vi que no julgamento será revelado que Deus fez tudo o que era possível para salvar cada alma, ela relatou. Vi que será demonstrado diante do universo que aqueles que se perdem fazem essa escolha deliberadamente, rejeitando a salvação oferecida. O Grande Conflito, capítulo 34. A profetisa foi mostrada que durante o juízo investigativo, há uma obra especial do Espírito Santo na terra. Vi que enquanto Jesus está intercedendo por seu povo no santuário celestial, o Espírito Santo está trabalhando com poder especial para preparar os corações, ela descreveu. Vi que esta é a chuva serodia, o poder que preparará a igreja para a volta de Cristo. Testemunhos para a Igreja, volume 8. Ellen White relatou uma visão impressionante sobre aqueles que estarão vivos quando o juízo investigativo terminar. Vi um grupo que estava orando com agonia e fé, ela descreveu. Vi que suas faces estavam pálidas e marcadas pela ansiedade em busca da aprovação de Deus. Vi que eles haviam vencido pelo sangue do Cordeiro e pela palavra de seu testemunho. Primeiros escritos. As revelações mostraram à profetisa que o juízo investigativo é acompanhado por sinais especiais na terra. Vi que haverá um selamento especial do povo de Deus antes que termine a obra do julgamento, ela descreveu, fazendo referência ao selo de Deus mencionado em Apocalipse 7. Vi que aqueles que receberem este selo estarão preparados para passar pelo tempo de angústia final. O Grande Conflito, capítulo 40. Ellen White foi mostrada que a mensagem do juízo investigativo é parte das 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14. Vi que a primeira mensagem angélica proclama que chegou a hora do julgamento de Deus, ela explicou, conectando esta doutrina com a obra profética dos últimos dias. Vi que esta mensagem deve ir a todo o mundo como preparação para a segunda vinda de Cristo. O Grande Conflito, capítulo 20. Em uma visão adicional sobre este tema solene, a profetisa descreveu como pôde ver o contraste entre aqueles que se preparam e os que negligenciam esta verdade sagrada. Vi que alguns desprezam a mensagem do santuário e não compreendem sua importância vital, ela relatou com tristeza. Vi que estes serão como as virgens loucas, sem óleo em suas lâmpadas quando o noivo vier. Testemunhos para a Igreja, volume 5. A urgência em sua voz ecoava com a preocupação de uma mãe zelosa pelos filhos espirituais. Ellen White foi mostrada também o impacto que a compreensão do juízo investigativo deveria ter na vida diária dos crentes. Vi que aqueles que verdadeiramente compreendem esta obra solene no santuário celestial viverão vidas de maior consagração, ela explicou. Vi que eles entenderão que cada pensamento, cada palavra, cada ação está sendo registrada nos livros celestiais. Esta revelação transformava a vida espiritual de superficial para profundamente comprometida com a santidade. A profetisa descreveu uma visão particularmente comovente sobre a intercessão de Cristo durante o juízo investigativo. Vi Jesus apontando para cicatrizes em suas mãos e pés enquanto pleiteava pelos pecadores arrependidos, ela relatou com emoção. Vi que sua voz ecoava pelos átrios celestiais dizendo, Pai, perdoa-os, pois por estes eu morri. A imagem pintada por suas palavras revelava a profundidade do amor divino mesmo no momento mais solene do julgamento. Em suas revelações sobre os registros celestiais, Ellen White descreveu detalhes que impressionavam pela precisão divina. Vi que os anjos mantêm registros exatos não apenas de nossas ações, mas também de nossas oportunidades perdidas, ela explicou. Vi que estão registradas as vezes em que o Espírito Santo nos convidou ao arrependimento e nós resistimos. Esta verdade solene enfatizava que nossa responsabilidade vai além apenas de não pecar, mas de responder prontamente aos convites da graça.
A profetisa foi mostrada que durante o juízo investigativo, há uma obra especial de separação acontecendo na igreja visível. Vi que esta obra de julgamento revelará quem verdadeiramente pertence a Cristo, ela descreveu. Vi que muitos que professam o nome de Jesus serão encontrados como tendo apenas uma forma de piedade, mas negando o seu poder. 2 Timóteo 3. Esta revelação era um chamado urgente para a autenticidade espiritual genuína. Ellen White relatou como, em visão, pôde ver que o juízo investigativo também envolve o exame dos motivos por trás de cada ação. Vi que Deus não apenas olha para o que fazemos, mas para por que fazemos, ela explicou com reverência. Vi que ações que parecem boas aos olhos humanos podem ser rejeitadas se os motivos são egoístas ou orgulhosos. Esta revelação chamava os crentes a uma sinceridade total diante de Deus. A profetisa descreveu uma visão sobre aqueles que serão traduzidos vivos quando Jesus voltar. Vi que eles passaram por uma experiência especial de purificação durante o tempo do juízo investigativo, ela relatou. Vi que eles aprenderam a viver pela fé sem ver, confiando completamente nas promessas de Deus mesmo quando as circunstâncias pareciam contraditórias. Esta experiência especial os preparava para viver pela eternidade sem mais necessidade de fé, pois viriam face a face. Ellen White foi mostrada que o juízo investigativo inclui uma obra especial de vindicação para aqueles que sofreram injustiças na terra. Vi que Deus recompensará publicamente aqueles que foram perseguidos por causa da justiça, ela descreveu com júbilo. Vi que aqueles que foram incompreendidos e caluniados por viverem segundo os princípios divinos receberão honra eterna. Esta revelação trazia conforto aos que haviam sofrido por causa de sua fidelidade. A profetisa relatou uma visão sobre o papel dos anjos durante o juízo investigativo. Vi que cada pessoa tem um anjo designado que apresenta seu caso diante do tribunal celestial, ela descreveu. Vi que estes anjos conhecem intimamente cada luta, cada vitória, cada momento de fraqueza daqueles por quem advogam. Esta revelação mostrava o cuidado pessoal e individual de Deus por cada alma. Em suas visões sobre o encerramento do juízo investigativo, Ellen White descreveu cenas de glória indescritível. Vi que quando o último caso for decidido, haverá regozijo nos céus como nunca antes, ela relatou. Vi anjos cantando com vozes que faziam as abóbadas celestiais ecoarem com aleluias de vitória. A alegria celestial pela conclusão bem-sucedida do plano da salvação transbordava através de suas palavras. A profetisa foi mostrada também que o juízo investigativo resultará na purificação completa do universo de Deus. Vi que quando esta obra estiver completa, nunca mais haverá questionamentos sobre o caráter de Deus, ela explicou. Vi que será demonstrado diante de todo o universo que Deus é amor, que sua lei é perfeita, e que todas as suas decisões são justas e verdadeiras. Esta vindicação divina encerraria para sempre o grande conflito entre o bem e o mal. Ellen White descreveu como, em visão, pôde ver o momento solene quando Cristo deixará o santuário celestial. Vi que haverá silêncio no céu por cerca de meia hora quando Jesus remover suas vestes sacerdotais, ela relatou, fazendo referência a Apocalipse 8. Vi que então ele se vestirá com as vestes reais de Rei dos Reis, preparando-se para vir buscar seu povo. A transição de sumo sacerdote para rei marcava o fim da Era da Graça e o início da Era da Recompensa. A profetisa foi mostrada que durante o período do juízo investigativo, há uma obra especial de preparação acontecendo entre as nações. Vi que Deus está movendo sobre os corações dos líderes mundiais, preparando o cenário para os eventos finais, ela descreveu. Vi que mesmo as decisões políticas estão sendo usadas por Deus para cumprir seus propósitos proféticos. Esta revelação mostrava que nada escapa ao controle soberano de Deus. Ellen White relatou uma visão sobre aqueles que morrem durante o período do juízo investigativo. Vi que há uma bênção especial para aqueles que morrem no Senhor a partir de 1844, ela descreveu, fazendo referência a Apocalipse 14, verso 13. Vi que estes não precisam esperar pela ressurreição geral, mas serão ressuscitados na vinda de Cristo. Esta revelação trouxe conforto especial às famílias enlutadas durante este período solene. A profetisa descreveu como, em suas visões, pôde compreender que o juízo investigativo é uma obra de amor tanto quanto de justiça. Vi que mesmo no julgamento, o coração de Deus anseia por salvar cada alma, ela explicou com emoção. Vi que ele procura por qualquer evidência de arrependimento genuíno, por menor que seja, para poder mostrar misericórdia. Esta revelação pintava um quadro comovente do caráter compassivo de Deus.
Ellen White foi mostrada que a obra do juízo investigativo também inclui o julgamento dos anjos caídos. Vi que depois que os casos de todos os humanos forem decididos, então Satanás e seus anjos serão julgados, ela relatou. Vi que será demonstrado publicamente que suas acusações contra Deus eram falsas e maliciosas. Esta revelação completava o quadro da vindicação total do caráter divino. Em suas revelações finais sobre este tema, Ellen White descreveu a glória que aguarda aqueles que são aprovados no juízo investigativo. Vi que quando Jesus vier nas nuvens do céu, ele trará consigo as recompensas, ela relatou com júbilo. Vi que aqueles cujos nomes foram mantidos no livro da vida receberão coroas de glória e reinarão com Cristo para sempre. O Grande Conflito, capítulo 40. A profetisa concluiu suas revelações sobre o juízo investigativo com um apelo urgente para a preparação espiritual. Vi que o tempo está se encerrando rapidamente, ela advertiu. Vi que cada dia que passa nos aproxima mais do fim da obra de intercessão de Cristo. Vi que agora é o tempo de buscar ao Senhor enquanto ele pode ser achado. Testemunhos para a Igreja, volume 5. Ellen White enfatizou que o juízo investigativo deve ser compreendido não como uma ameaça, mas como uma oportunidade final de Deus para preparar um povo para sua volta. Vi que Deus, em sua misericórdia, está dando tempo para que seu povo se prepare, ela explicou. Vi que ele não quer que ninguém pereça, mas que todos venham ao arrependimento. 2 Pedro 3. As revelações da profetisa sobre o juízo investigativo transformaram a compreensão adventista sobre a obra presente de Cristo e a preparação necessária para sua segunda vinda. Através de suas visões, foi revelado que vivemos no período mais solene da história humana, quando os destinos eternos estão sendo decididos nos átrios celestiais. O chamado que ecoa através das revelações de Ellen White sobre o juízo investigativo é claro e urgente. Este é o tempo de preparação, de consagração total, de buscar a Deus com todo o coração. A obra que Cristo está realizando no santuário celestial demanda uma resposta correspondente em nossas vidas terrestres. É tempo de permitir que o Espírito Santo faça sua obra purificadora em nossos corações, preparando-nos para o momento solene quando nossos nomes forem chamados diante do tribunal celestial. Que possamos, como a profetisa nos exortou, viver cada dia conscientes de que nossos nomes estão sendo examinados nos registros celestiais. Que possamos buscar não apenas ter nossos nomes no livro da vida, mas viver de tal maneira que quando forem examinados, sejam achados dignos da vida eterna. O tempo é curto, a obra é urgente, e a recompensa é gloriosa para aqueles que permanecerem fiéis até o fim. Se essa mensagem falou ao seu coração, se inscreva e ative o sininho, deixa seu like e compartilha com alguém especial, e até o próximo vídeo.